Olá, querido participante, voluntário, olá você que chega aí pela primeira vez ou que passou a nos acompanhar, clicou no link e está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Nós seguimos aqui com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, fazendo aqui nossas reflexões, comentários. Hoje seguimos no dia 4 da semana 13, que traz o tema Obedeça aos direcionamentos de Deus. Lembrando que nessa semana, a semana 13, nós estamos tratando de entregar toda a nossa vida a Jesus, entregar o controle da nossa vida a Jesus. É sobre isso que nós estamos falando essa semana. E vamos dar sequência aqui com esse novo dia, com esse novo tema. Mas antes de você prosseguir, se você estiver gostando dos nossos vídeos, se ele está contribuindo aí com o seu crescimento, dá um like, compartilha com muita gente. Lembre que nosso intuito é compartilhar isso com a maior quantidade de pessoas possível, não só para quem está participando do programa, mas que a gente possa espalhar esse cuidado na nossa vida emocional, que é tão importante, que influencia tanto na nossa vida. Olha, aqui nós temos nesse dia, então, uma passagem na primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, que diz assim: Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Se a gente lê o verso 1 e 2, diz assim: Todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Olha, nós estamos falando aqui, falamos de mudança ontem, na verdade, falamos de mudança, estamos falando aqui de uma entrega de controle, e a gente não tem como falar sobre essas coisas se a gente não falar sobre a questão da obediência. Então é preciso que a gente fale um pouco sobre isso. E falando sobre a obediência, eu anotei aqui para que a gente pudesse falar sobre o seguinte: a gente muitas vezes confunde a nossa parte com a parte de Deus. O que é que me cabe fazer e o que é que cabe a Deus fazer. E muitas vezes a gente inverte, muitas vezes eu não quero fazer o que é possível fazer, o que Deus já mandou eu fazer. Eu quero que ele faça isso e eu quero fazer o que eu não consigo fazer, que é impossível, que é a parte dele e que ele já fez. Então é preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda e que a gente se mova nessa direção em obediência. Porque a obediência é um processo de exercício, sabe? Você vai exercitando, você vai experimentando da palavra, experimentando da relação íntima com o Senhor, e você vai passando a mudar coisas na sua vida. Não é questão de poder fazer do certo e do errado. Não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não é isso. É questão do que passa a fazer sentido ou que deixa de fazer sentido. Então tem coisas que deixam de fazer sentido na sua vida e você, poxa, entendi, e você vai abandonando, Coisas que deixam de fazer sentido, você vai abandonando. E outras coisas que você começa a pensar, poxa, isso aqui faz tanto sentido, eu preciso começar a fazer. Mas essa questão nossa de discurso, de atitude, é o que complica, porque muitas vezes a gente fala, ou a gente diz para as pessoas e a gente não está fazendo aquilo que a gente está dizendo. É um ditado que eu sempre tive muita dificuldade de entender, que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu sempre tive muita dificuldade de entender esse ditado. Como é que a pessoa está dizendo uma coisa para eu fazer e que ela não faz? Então nós precisamos ser coerentes. E aí o que a gente precisa ter? A gente precisa ter ação, gente. Ação. Eu acho que era o pastor Ricardo, dizia algo assim, que é melhor o mal feito do que o não feito. Entenda o que eu estou dizendo. Não é que a gente vá fazer as coisas de forma relaxada e propositadamente mal feita. Mas não. Mas é que é preciso que a gente vá experimentando e fazendo determinadas coisas, ainda que a gente não esteja seguro, ainda que a gente não esteja... A gente sabe que está na direção certa. A gente não sabe apenas como fazer, como proceder, que estratégia usar. Mas se a gente não começa a fazer, se a gente não começa a experimentar, a gente nunca vai melhorar, nunca a gente vai fazer como deve ser feito. Então isso são nossas práticas do dia a dia, dos nossos desejos, das nossas vontades, sabe? Então a gente precisa ir experimentando. Então Deus dá esse caminho
né? Dá a direção, dá o caminho de restauração, de recuperação, sabe? De liberdade na nossa vida. Dá o caminho da vida e da verdade em vez da mentira e da prisão. E aí a gente precisa ir experimentando isso. Nós precisamos seguir adiante. Ainda que não estejamos totalmente seguros, mas só exercitando é que nós vamos poder ter maior segurança na nossa vida. Ainda nessa carta aqui, 1 João 5, verso 14, é assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ora, então veja, como é que a gente tem que proceder para obedecer a Deus? A gente vai realizando essas pequenas mudanças, né? Experimentando em Deus, segundo o que Ele está dirigindo, segundo o que Ele está direcionando, e a gente vai pedindo a Ele conforme isso. Porque se nós estamos pedindo segundo a vontade dEle, para que a gente possa ir mudando, transformando, segundo o que a gente está vendo, que está escrito na palavra, que está revelado na palavra, então Ele vai nos conceder isso. Nós vamos estar agindo de acordo com a vontade dEle. E as coisas vão acontecendo. Então, lembra que nós falamos aqui, cada mover, cada detalhe, cada nossa decisão, cada atitude, pequena atitude do dia a dia, precisa que a gente observe isso e que a gente esteja agindo segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a vontade dEle, segundo o que Ele tem nos revelado, segundo a sua palavra. Então a gente vai fazendo essas escolhas. Aqui, ainda nesse capítulo de João 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Lembra que Jesus disse? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas no mundo há o mal, existe o mal, e nós vamos enfrentar, temos que enfrentar, já estamos enfrentando isso. Mas o verso 20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, existe o mal no mundo, mas Jesus Cristo já se revelou. Ele está presente através do seu Espírito Santo e Ele se faz mover em nós, não é? Ele já fez o impossível e agora cabe a nós fazermos o possível nele. E o que que não é da nossa parte é porque já foi feito por Ele. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência e possamos prosseguir adiante. Há vitórias presentes e futuras para quem decide dizer sim aos processos de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Se você está se rendendo aos processos do Senhor, você já está tendo vitória, passando por esses processos, passando por transformação, ainda que você não esteja percebendo. Observe-se a si mesmo e veja que algo já mudou em você, mas há algo ainda maior que Deus está preparando para mim e para você. Vamos assim então orar para que possamos obedecer seus mandamentos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entendermos todo o teu direcionamento, a tua palavra, a revelação global, geral, Senhor, e a tua revelação específica para cada um de nós, para que nós possamos prosseguir em tua direção. E aí sabemos que podemos pedir, Senhor, conforme a tua vontade, porque estamos assim seguindo em tua direção, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, minhas queridas. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez.